Boa noite, 18 horas pontualmente. Nós vamos começar mais uma live. Esperando aí agora a Aline entrar. Boa noite pessoal, sejam bem-vindos. Vamos já começar. Oi, boa noite. Boa noite, tô esperando. Opa, a Aline chegou. Aline, deixa eu te chamar aqui. Boa noite, boa noite. Aline, aparece de novo para eu te chamar. Por favor, não tô te vendo. Cadê? Pronto. Deixa eu ver se deu certo. Pronto, agora deu certo. Boa noite. Boa noite. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Você tá me Ótimo. ouvindo? Tô, tá ótimo. Tá ótimo. Boa noite, pessoal. Olha que linda. A Camila, a Érica. A Érica, Eita, minha Benedita. chefinha, lá de Coreaú. Eita, menina, tá poderosa, viu? Parabéns. Muito obrigada. Gente, Primeiro, boa muito obrigada pelo convite, né? Oh, obrigada a você por se disponibilizar a nos ensinar tantas coisas. Eu acho que isso é um tema tão importante e muitas vezes as pessoas deixam de lado e pensam que é algo distante e na verdade não é, né? Muito pelo contrário. A gente tem que estar Verdade. pensando sempre nessa questão da inclusão, nessa questão de estar prestando atenção para que a gente possa realmente efetivar as igualdades, né? Então, Verdade. é fundamental a gente estar aprendendo sobre isso. E eu que te agradeço, Aline, desde já, por você ter aceitado o convite para poder compartilhar conosco e firmarmos esse elo maravilhoso que é poder falar de coisas boas e poder aprender e crescermos juntas, né? Com Queria certeza. realmente dar boa noite para todo mundo que está entrando. Vamos chegando, pessoal. Juju! É uma Minha noite. físio. Oxe, menina, tu, hein? Eu vi que a minha mãe entrou aqui, minha mãe é Aí, psicopedagoga, as viu? coisas melhorando. Com certeza, tem um monte de gente aqui muito Minha mãe bacana. também é psicopedagoga. Olha aí, eita, menina, hoje vai ser bom. Vai Sério, sim, com certeza. vamos sim. Então, gente, a gente vai começar mais uma vez agradecendo a Aline. A Aline é terapeuta ocupacional e vai nos ensinar e falar um pouco sobre autismo, né? Na verdade, o nosso tema é o autismo e suas possibilidades, da orientação parental à estimulação. E aí a gente vai fazer um apanhado, claro que é algo muito leve, mas que a gente possa realmente tirar lições e podermos realmente colaborar na nossa sociedade e com pessoas que possam estar realmente precisando disso e atentar para o devido cuidado que essas pessoas, essas crianças, adultos também precisam ter para que tenham qualidade de vida. E aí, Aline, fala um pouquinho de ti, do teu trabalho, né, da arte com amor, conta pra gente. Ai, tá. Vou sim, vou falar um pouquinho. Eu sou a Aline de Mello, eu sou terapeuta ocupacional de formação, mas sou especialista em psicomotricidade e tenho muitas capacitações no desenvolvimento infantil, né? Bacana. É bem legal, assim, é uma área que tem várias possibilidades, na verdade. Hoje, eu trabalho na Unimed Fortaleza, na parte de estimulação precoce, e a minha equipe está entrando aí de pouquinho em pouquinho, Que maravilha! Que com sejam certeza. bem-vindos. É. E Verdade. Mas eu já trabalho com autismo há uns 10 anos, mais ou menos. Eita. Já faz bastante tempo. Já passei por algumas instituições aqui em Fortaleza que tem como referência o atendimento no autismo. E acho que uma das principais é a Casa da Esperança, que muita gente conhece, por ser referência nesse atendimento. Né? Na Ah, verdade, foi a casa que me trouxe de volta, porque eu morava no interior, em Coreaú, então a que gente a tem que minha agradecer chefe a entrou. casa, né? A Casa A Esperança, casa, né? a Casa da Esperança. E lá no interior, o CAPS que eu trabalhava atendia tudo, né? Adulto e criança. Aqui é que a gente tem mais essa divisãozinha. Consegue Então, ter, assim, né? consegue. Mais ou menos, né? É, Mais ou menos. sabe que não é E, como deveria ser. né?
E aí, então eu voltei e comecei a trabalhar na casa. E como eu era coordenadora das terapeutas ocupacionais, eu tive a possibilidade de passear com todo tipo de autista, do É, adulto para o adolescente, para a criança, na estimulação precoce. E aí te dá várias possibilidades, né? claro, com E certeza. além da Unimed, eu trabalho fazendo atendimento domiciliar no contraturno, só que eu trabalho com idoso de manhã. Então eu vou de uma ponta a Olha outra. só, gente, que linda! E é muito bom, porque assim, você vê uma diferença e uma igualdade, né? É, E é muito bom mesmo. E nas horas vagas eu dou aula na Faculdade Plus, que meu é Deus, minha como tu é terceira multi. casa. Sou. E sou mãe, né? Sou mãe É, também. é multi, É. efetivamente. Eu tento. Hum, E assim, no momento, eu estou na Unimed Fortaleza com uma equipe multidisciplinar que tem muito foco do autismo, né? A gente trabalha muito com crianças. que Acho que bacana. 90% das minhas crianças são autistas. Que bacana, porque às vezes, né, Aline, a gente vê que isso é um tabu na sociedade, né? Até Sim. nas próprias escolas, principalmente eu acho que nas escolas, vocês devem É. ver muito isso, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente. Vamos começar Pronto. falando realmente do que é TEA. Aline, explica pra gente o que é TEA. O TEA, né? O TEA. TEA é transtorno do espectro do autismo. Antigamente, se falava só em autismo. E Uhum. aí, achava-se que se fechava um diagnóstico, digamos assim. Aquele autista ele é grave, ele vai ser grave pro resto da vida. Aquele Já. autista ele é leve pro resto da vida. E depois de alguns estudos, foi percebido que principalmente com a estimulação precoce, a gente Olha, consegue fazer uma mudança nisso. Uma criança que tem algumas características autísticas para grave, para severo, a gente pode ir atenuando e fazer essa modificação para o moderado, para o leve. Né? Por isso o espectro, porque dentro do espectro existem as nuances. Então, é, o DSM-5 começou a descrever como transtorno do espectro autista. Mas o autismo ele já teve de várias características, até como esquizofrenia infantil. mas é bom a gente ver, né, como todos nós, seres humanos, tudo sendo trabalhado, acredito que diagnosticado desde o começo, né, a gente consegue minimizar ou mesmo realmente mudar esse quadro para que realmente a gente possa mitigar os efeitos, as consequências, as sequelas nisso, para que realmente possa melhorar a qualidade de vida da pessoa portadora do TEA, né? É. Então, diz para a gente aí agora, Aline, como é que a gente pode diagnosticar? Como é que a gente pode, quais os caminhos, né? A gente tem alguma noção por realmente termos partes disso, mas fala pra gente como seria o caminho para uma mãezinha, para um paizinho que está achando uma diferençazinha no filhinho. Me diz isso aí. O que é que acontece, Jamile? Antigamente, falar de autismo era muito tabu, né? Então as pessoas meio que escondiam as crianças em casa. As pessoas meio que não olhavam para qualquer dificuldade que a criança tinha para não ter o perigo de ser autista. Oh, Jesus. E hoje, graças a Deus, se tem uma possibilidade maior de ter momentos como esses, né? Que a gente está tendo agora. Tem várias pessoas entrando. Ah, Gente, deixa eu agradecer. São alunos legal. meus, são amigos. Tem muita gente entrando, que são Pode. pessoas que acompanham, porque é um assunto que eu sou apaixonada. Então, quando eu estou dando aula, a gente acaba sempre falando de autismo, né? Isso foi E fácil de ver logo, viu, Aline? Foi fácil de ver né? logo. Isso é incrível, porque realmente as pessoas têm tabus, não falam e não, na verdade, desconhecem quão especiais essas crianças são, né? Eu acho que uma das maiores características de um autista é o carinho delas, são muito carinhosas, muito chameguentas, né? É. Mas fala E para aí tem um tabu em cima disso aí, porque antigamente se pensava que o autista ele não aceitava o carinho, ele não olhava no olho, né?
eram características que eram fechadinhas e que hoje a gente sabe que não é assim. O pessoal tem mania de botar as coisas em caixinhas, né? É, É ou não é, pode ou não pode, quando na verdade nós somos seres totalmente flexíveis. flexíveis. E assim, mas lógico que tem algumas características que os pais, amigos, né, podem ficar atentos para essas, para ter um diagnóstico, para buscar um diagnóstico, digamos assim, né? Uma criança que prefere brincar sozinha, que quando você chama, ela não te atende. Uma criança que tem, não é nem só apenas não olhar no olho, mas é te olhar e fugir, né? Aquele olhar que a gente chama de fugaz, que ela te olha, mas ela perde o olhar logo, ela Ela perde o não consegue interesse logo. concentrar, né? Ela não consegue permanecer ali, Permanecer. né? Algumas crianças que têm dificuldades de toque, algumas crianças que têm dificuldades com sons, que aí a gente vai falar um pouquinho mais lá na frente sobre as desmodulações sensoriais, né? Então, quando um pai percebe esse tipo de atitude da criança, a gente começa a se preocupar. Uma criança que já era para estar fazendo determinada coisa naquela época e não Realidade, está, né? e não está fazendo. Ah, mas o meu pai falou com 3 anos, meu tio andou com 2. Tá, todo mundo tem o seu tempo, com certeza, mas a gente precisa se preocupar, porque existem os padrõezinhos de comportamento, de desenvolvimento, que a gente tem que se mediar, né? A gente precisa se basear em alguma coisa para a gente saber se está caminhando do jeito certo. Então, se a criança não está fazendo alguma coisa que era para ela estar fazendo, a gente precisa começar a se preocupar. Naquela idade, né? Então, é importante observar as faixas etárias e as atitudes das crianças, se são tempestivas, se é aquilo ou se não é. E aí eu venho exatamente perguntar para ti. Você falou aqui, por exemplo, Aline, que elas são muito, elas querem brincar sozinhas, elas vivem muito no mundinho delas, né? E aí, uma dificuldade. Como brincar, né? Qual seria o papel dos pais nessa hora? Porque você falou já em observar, mas daí como a gente poder pensar na atitude do pai, até em diagnosticar, qual a especificação médica e qual o papel do pai nessa observação toda que ele precisa fazer com a criança. Pronto. Perguntei um Deixa eu monte de só. coisa junto, né? Foi. Eu vou só Desculpa. organizar as perguntas. Continuando em relação ao diagnóstico, é interessante que o diagnóstico ele seja feito por uma equipe. Tem algumas Uma pessoas equipe que multidisciplinar, né? multidisciplinar, porque tem algumas pessoas que acabam levando só para o neuro, ou então só para o pediatra. E aí, hoje a gente sabe que tanto os neuropediatras quanto os pediatras, eles solicitam a opinião da equipe, da fono, da físio, da TO, do psicólogo, né? Eles pedem essa avaliação. Por quê? Porque em cada um de nós a gente estudou um pouquinho para saber o que é que aquela criança está precisando fazer. Claro, Então, cada quando um a tem sua gente. especialidade. Exato. Então, quando a gente começa a observar, avaliar, ver se está naquele padrãozinho que eu te falei do desenvolvimento, a gente começa a perceber se tem realmente uma dificuldade ou não. Hoje em dia, a gente, cada vez mais cedo, a gente tem conseguido fazer esses diagnósticos, que na verdade a gente não fecha um diagnóstico tão cedo, né? A gente dá a hipótese diagnóstica, pode estar dentro do espectro, mas também pode não estar. Com a estimulação, a criança pode se desenvolver, né? Desenvolver aquelas características. E aí a gente vai para os pais, né? A gente sabe que hoje a nossa dinâmica da vida é totalmente corrida. Você tira pela minha, né? Eu atendo de manhã, atendo de tarde, dou aula à noite, dou aula no sábado. Maravilhosa, né? Assim, chega uma hora que você não sabe mais quem é você e onde é que você está. O pior é que a gente gosta, né, Aline? Com certeza, não posso reclamar. Eu estou altamente angustiada, porque eu estou doida para voltar a fazer tudo isso. Do lado de fora, né? Porque a gente está fazendo do lado de dentro. E aí, o que é que às vezes a gente deixa escapar? A gente perde aquele momento de estar com a criança no chão, brincando. O meu acabou de fechar a porta. Porque agora o meu está na adolescência, então
É uma Agora fase o desafio é maior, né, amiga? divertido, bem divertido. Eita, E aí sim. esses pais acabam não tendo essa possibilidade de estar com a criança no chão, brincando. E aí vai deixando passar algumas coisas, né? Quando a gente está atendendo, é tão engraçado que a minha equipe é muito boa. Eu trabalho com uma físio, que é a Juliana, que entrou Então, tudo aqui aí. assistindo, né? Por isso que tu tá Estão tudo dizendo, aí. né? Eu não estou conseguindo Tô acompanhar quem brincando, está viu, entrando, gente? né? Tô brincando. Eu não estou conseguindo acompanhar. Mas a Ju, que é físio, a Raina, que é psicóloga, e a Neivânia, que é fono. E a gente tem um discurso muito igualzinho, mesmo a gente não combinando o discurso, que é sobre o brincar. A importância do pai estar ali brincando. Nem que seja 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Porque naquele momento que você está ali com a criança, você consegue perceber um monte de coisa. Você consegue perceber quando você fala com a criança. Você consegue perceber quando você olha. Você consegue perceber, a Ju, você consegue perceber quando você entrega um brinquedo para ela e ela te ignora. Ou então, quando ela joga o brinquedo, ou quando ela não consegue realizar aquele brinquedo que seria da idade dela, né? Então, assim, quando a gente fala do brincar, da participação dos pais, é muito isso. É esse olhar mesmo de pai e de mãe na brincadeira, né? Para É, ela poder perceber se tem alguma diferença ou alguma coisa que chame a atenção. entendi. Entendi. É engraçado você falar isso, Aline, porque eu falei, minha mãe é psicopedagoga, né? E aí eu vou fazer um Uhum. merchan. Ela tem um curso que chama-se EBA, método EBA. Ela criou um método de ensino, e é exatamente estudar, brincar e aprender. E uma das coisas que ela mais fala pra gente, né? Meu irmão já deu netos para ela, então ela é apaixonada pelos netos, que inclusive criou um método para poder estar com eles e ensinando de forma lúdica, né? Sim, Essa questão do brincar, eu acho que hoje está faltando tanto nas famílias, nos pais com sim, os filhos, sim, que vai até mesmo além da questão do próprio autismo, né? Na verdade, as próprias crianças, todas as crianças. Hoje a gente vê a dificuldade do tempo, do time dos pais gastarem tempo de qualidade com seus filhos. E isso reflete em todos os aspectos de uma vida da adolescência, no desenvolvimento da criança, na adolescência e na vida adulta. Né? A gente sabe dessa importância e foi importante você falar isso, não só na questão do observar realmente se a criança é uma criança especial, se tem algumas diferenças que precisam ser observadas, como mesmo na qualidade de vida da criança, no desenvolvimento, todas as crianças, e das famílias como um todo. Né? Eu acho que talvez esse período de pandemia, do fica em casa, o pessoal teve que voltar um pouquinho para isso e teve que encarar um pouquinho mais os filhos. Eu tenho uns dias de pais endoidando, porque estavam em casa seus filhos, não estavam mandando para a escola e não conseguiram dar conta mesmo, e aquela confusão. Mas que faz parte até um pouquinho disso até saudável para as famílias, com para saber toda porque certeza. são pessoas se relacionando, gente. Acontece, não tem como, por mais que se amem, né? Por mais que estejam juntos e ali, mas faz parte, gente. O ser humano é assim mesmo, Minha né? outra físio entrando, e Oi, também trabalha com desenvolvimento infantil, é uma físio, ó, a Adri, não, a Cíntia. a, a Cíntia. A Adri, ela foi minha aluna. A Eita. Cíntia trabalhou comigo no NASF. Olha que Eu legal, tenho muita gente. Seja sorte, tu não tá bem-vinda. entendendo. Eu tenho Tô muita vendo, tem sorte. Liana, a Ju, A Liana foi Mirella, minha aluna. Cibele, o Não, Paulo Cícero, eu a sou Vera, muito. Sabrina, Mila, Robson. Gente, que tanta gente, que Camilinha, bom. Camilinha atende Camilinha, idoso. Camilinha na verdade, a Camila é responsável por esse bate-papo aqui. Quem nos apresentou, quem fez a ponte, né? E é muito bom conhecer pessoas maravilhosas como você. Tem Ai, sido muito um obrigada. prazer. A Camille, ela me incentivou muito a postar uns vídeos no meu canal do YouTube. Porque quando começou esse período de pandemia, os pais acabam ficando perdidos, como você mesmo colocou, Jamile. Verdade, Muitos pais ficaram angustiados de estarem dentro de casa sem saber o que fazer com o filho. verdade. Não só os pais das minhas crianças que eu atendo, né, das crianças que estão dentro do espectro, que têm alguma dificuldade ou algum transtorno no desenvolvimento, mas os pais de uma forma em geral. Alguns pais me procuraram e aí fazia, o que eu faço para fazer com meu filho? Qual é a brincadeira que eu faço? Não sei o quê. E aí eu decidi começar a fazer alguns vídeos
para poder facilitar, né? Porque se eu fosse responder para cada um, Não dá. ia ficar meio complicado. Não dá. Eu disse, vou fazer uns vídeos. Inclusive, usei meu filho em vídeos para poder fazer as brincadeiras, né? Olha só. Né? Não Tem que basta ser ser. filho, tem que participar. Eu sei disso. Acredite que eu sei Eu disso. imagino, eu imagino. E aí, eu postei, a Camille foi quem me incentivou a postar os vídeos no canal do YouTube, para as pessoas terem uma maior facilidade de compartilhar, né? E várias pessoas se inscreveram no canal, várias pessoas compartilharam. E eu fiquei muito feliz, eu não vou mentir. Então, a Camille, ela é É. coraçãozinho, né? E eu vou dizer uma coisa, tem uma pessoa do bem que ela também me incentivou, faça live, você tem muita coisa para falar de calma, vamos com calma, mas a gente é porque assim, quando a gente vê uma pessoa que consegue passar um conteúdo bacana, que está colaborando com a sociedade como um todo, em tempos tão difíceis, a gente realmente precisa fazer esse esforço, viu, Aline? E Com fazer, e certeza. falar, porque é nesse bate-papo que a gente cresce e aprende, principalmente quando a gente tem ficado muito em casa, por conta da própria saúde, tem que se cuidar. Quem pode ficar em casa, fique. A gente Exatamente. sabe que é até um privilégio poder ficar em casa. Muitos Com não têm certeza. nenhuma casa realmente, né? Então, assim, graças a Deus por isso, por a gente ter condições e a gente poder tentar, e aí tentar também colaborar do jeito que a gente puder com a nossa sociedade, né? Mas vamos continuar nosso papo, né? Vamos sim, A vamos gente sim. falou agora sobre os pais, agora há pouco sobre os pais, as dificuldades deles, até dentro de casa, e não só com crianças com autismo, mas todas as crianças, realmente esse período do fica em casa foi desafiador para os pais, principalmente, que muitas vezes só faz deixar os filhos lá até na escola de tempo integral, né? De Exatamente. repente tem que cuidar do filho, da filha, e o que fazer, como enfrentar essa criança, que as crianças hoje são elétricas, né? São. Mas a gente também tem um desafio da escola, né? Nesse novo caso, no caso, qual seria, Aline, o papel da escola diante de crianças com TEA que precisam realmente, são especiais, tem que ter um cuidado diferenciado, e aí vem tanto das adaptações de materiais, de talvez de conteúdo. Como é que funciona isso? Conta pra gente, Aline. Quando a gente fala muito da escola, eu já tive a oportunidade de estar dentro de escolas, né, para auxiliar professor em fazer material adaptado, em orientar alguns professores. Infelizmente, a gente não tem uma disponibilidade aqui de cima de capacitar esses professores. Então, são os professores que buscam as suas capacitações, né? Na faculdade que eu dou aula muito para o pessoal da pedagogia, muito mesmo. E aí, imagina como esse assunto é, né? Quando eu falo assim, porque eu atendo autista. Porque eu tenho um aluno assim, porque eu tenho um aluno assim. Calma, 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 calma. Deve pingar. Mas Muito. tem, muito. Porque, na verdade, hoje existe uma lei que obriga as escolas a receberem as crianças autistas, né? Mas essa lei, ela não obriga a escola a se capacitar para receber essa criança. Se preparar, né? Se preparar, né? Fazer as adaptações necessárias. Então, o que é que muitas vezes acontece? As pessoas falam assim, a criança dentro da escola, ela vai estar inserida na sociedade. E, na verdade, nem toda escola deixa a criança que tem algum tipo de dificuldade estar inserida. Ela, às vezes, está inclusa na escola, mas ela não está inserida. Melhor, ao contrário. Né? É ao contrário. Sim. Ela está inserida, mas ela não está inclusa. Ela não faz parte. Ela não faz parte do contexto da escola, né? Vou te falar de uma experiência, assim, porque nessa minha vida de 10 anos de autismo... Muita história para contar, com certeza. Muitas, muitas. Até porque eu tenho amigas pessoais que são mães de autista, né? Inclusive, a mãe de um dos meninos, uma das minhas melhores amigas, ela é mãe de uma criança, hoje ele não é mais criança, ele é um adolescente lindo de 15 anos, que me diz todo dia que eu tô ficando velha, né? Porque eu já tenho 15 anos, eu peguei ele no colo, e aí tem nem graça isso. Desculpa, Mas tudo amiga, bem. desculpa. Tudo bem, tudo bem. Ele fez aniversário ontem, então assim, eu sei que eu tô velha. E eu fiz a avaliação dele, né? Eu fui uma das terapeutas que fez a avaliação
desse rapaz. Diagnóstico. Ele tinha, na época, acho que 5 anos. Não tenho certeza, não vou me lembrar bem da idade, mas é mais ou menos isso. E aí acaba que eu tenho muita troca. Eu escuto muita coisa da mãe dele em relação à escola. Ele estuda numa escola, ele já trocou de escola, acho Várias que só vezes. 2 vezes. Só Não, duas? por incrível que pareça, não. Porque a primeira escola dele era uma escola pequena, não era tão grande. Então, tinha uma facilidade maior. Consegue atender melhor. As orientações são melhores recebidas, né? Verdade. Numa escola maior, tem uma dificuldade maior, por tudo, pela quantidade de alunos, pela dinâmica da escola, por tudo isso. Então, o que era que acontecia muitas vezes com ele? Ele é altamente inteligente. Muito. Você não está entendendo. Ele é muito inteligente. Então, de primeira, ele captou como ele podia jogar. Aí ele ia para a pessoa que ele podia jogar. E aí ele ficava na coordenação, ele ficava na sala dos professores. Se ele não queria assistir a aula, ele fazia alguma coisa para tirarem ele de sala. Então, Olha. ele jogava com quem ele podia jogar, né? E até o momento que parou, que a gente conversou, eu conversei com a mãe, e eu não entro tanto porque eu sou muito amiga, ele me tem como tia. Então, às Não vezes não funciona a funciona muito bem. profissional, Não funciona muito bem. Imagino. Mas aí, com algumas orientações, a escola foi modificando o comportamento. Mas, mesmo assim, ainda tem uma dificuldade muito grande. Por exemplo, para as crianças que têm uma dificuldade de segurar o lápis, para as crianças que têm uma dificuldade de escrever, ainda se tem uma obrigatoriedade de, por exemplo, da criança aprender a letra cursiva. É importante? É. Eu falando como psicomotricista, a letra cursiva ela é maravilhosa para o nosso desenvolvimento psicomotor. Por Seria o conta dos ideal, movimentos. né? É o ideal. Ideal. Mas é muito difícil. É uma letra que é muito difícil. E nas escolas, eu tiro isso pelo meu filho, né? Quando ele começou a fazer a letra cursiva, tinha uma regrinha na escola que dizia assim: não pode saltar uma letra da outra. Com certeza, essa regrinha eu lembro dela. E aí, como é que uma criança que não tem uma noção ainda de corpo, do jeito que é para ter, consegue não saltar uma letra da outra, naquela letra que faz um monte de giro, um monte de... Não tem Não como. funciona. Então, a gente precisa ter esse cuidado com as adaptações das atividades. Uma atividade que pode ser realizada sem a letra cursiva, por que não? Uma atividade que você pode usar imagem ao invés de palavra, por que não? Os autistas, eles são muito visuais. Eles são muito literais, né? Então, assim, a gente sempre brinca muito, eu brinco muito quando eu tô falando, quando você diz assim pro autista, deixa eu ver a tua manga. Ele vai te dar uma manga, a fruta manga, porque é manga, não é a manga da blusa, né? Porque eles são muito literais. E aí, essas coisas vão se modificando a partir do momento que eles vão sendo estimulados, que eles vão sendo orientados, vai sendo mostrado e tudo mais. Então, a escola ela precisa ter essa parceria com os profissionais que atendem, com os profissionais das instituições que fazem essa referência sobre o autismo para poder ajudar na adaptação. Eu sei que tem muito professor hoje, Jamil, e eu digo isso sem errar, tá? Até porque eu dou aula para muito professor da rede municipal, da rede particular. Eu dou aula para todos os tipos de professores de nuances, do primário, né, que é da educação infantil, o fundamental, e eles têm buscado muito essa capacitação. Esses professores, eles têm buscado se tornar melhores para poder receber essas crianças de uma forma mais agradável, porque a escola é difícil para as crianças autistas. O que assim, para a gente eu sou filha de professores, né? Tanto pai como mãe, né? E para mim é muito triste ter essa informação, Aline, porque eu confesso a você que eu não sabia que havia tanta, digamos assim, tanta dificuldade por parte das escolas, de cima, como você falou, né? E aí os professores, mais uma vez, eles mesmos tentando fazer a diferença no seu trabalho, se qualificarem, e com certeza, muitas vezes, sem até subsídio para pagar um curso, para pagar uma pós nesse sentido.
E de fato, a gente vê que é um desafio, é um tabu ainda, por mais que se fale de autismo, né? A mamãe, falei, tem um curso, ela já passou, ela já tratou, já cuidou de várias crianças que se tornaram adolescentes, e até adultos mesmo, com autistas, e realmente uma das características deles que é impressionante, são inteligentíssimos, eles são literais, mas são extremamente inteligentes, São. né? E percebem as coisas muito fácil. Então, os professores, eu fico feliz porque, mais uma vez, os professores estão aí tentando se capacitar. Depois eu vou até atentar, Aline, para a legislação mesmo em si, o que ela diz sobre isso, e ver o que, é que a gente pode estar colaborando, porque, poxa vida, o maior interesse deveria ser das próprias escolas, porque a gente está falando de autismo, mas existem vários tipos de transtornos, né? Hoje é fundamental a inclusão das crianças, não só a matrícula, dizer a criança está lá dentro, mas que a criança realmente tenha qualidade e condições de aprender e trabalhar essa questão do transtorno para mitigar essa situação. Porque isso é questão de qualidade de vida, é questão de direito, é questão de, meu Deus, é de dignidade, né? E são pessoas muito especiais de verdade, gente. Eu não sei quem aqui que está acompanhando a nossa live, que já conviveu com autista, que já caminhou com autista. Então, assim, são pessoas incríveis, são incríveis. Eu sou suspeita porque realmente eu tenho um coração muito, muito sensível a tudo isso, né? Olha aqui, o Davi está falando, né? Fortaleza tem escolas capacitadas para atender crianças autistas? Tá aí uma boa pergunta. Eu acho que tem algumas sim, mas com certeza são poucas. Mas a Aline pode até nos responder de forma certeira. Né? Assim, o que é que acontece? As escolas, meu ponto de vista, tá, Jamile, como profissional. Claro. A gente está aqui para falar realmente de você e de mim, o que a gente acha. Pronto. Eu acho que quanto menor a escola, ela tem um interesse maior e uma visibilidade da criança de uma forma diferente. Ela consegue ver melhor a criança, é isso que quer dizer. Consegue. Ela consegue, não só a criança, porque, na verdade, o que é que acontece? Quando a gente fala de algum tipo de transtorno do desenvolvimento, né, com as crianças, a gente tem que lembrar que por trás dessa criança tem uma família. Uma família que esperou um filho ideal e que vivencia uma perda, digamos assim. Até se acostumar com tudo, ela vivencia uma perda diariamente. Até Né? aceitar também, né? Eu imagino. Porque assim, o que é que acontece? A mãe, quando está grávida, ela planeja até o casamento do filho, né? Mãe é tudo, A ó. mulher tem uns que até depois de nascer, você crê, que fica muito Com feliz. certeza. Mãe é tudo meio perturbada. Oh, meu Deus. Mãe é tudo meio Ainda perturbada. não sou, mas vamos lá, acredito. Mas se preocupe não, viu? Se preocupe não. Oh, Jesus. Mas assim, o que é que acontece? A mãe faz esses planos. Então ela tem toda uma ideação daquela criança que está no ventre. E quando a criança nasce, que começam a aparecer as dificuldades e que a pessoa recebe um diagnóstico, seja ele qual for, a gente está falando de autismo, mas seja qual o diagnóstico for, há uma quebra. Há uma quebra daquela ideação. Daquele Né? sonho, né? Daquela Exatamente. ilusão. Exatamente. E aí isso é muito complicado. Então, a escola ela tem que lembrar que tem a família também. Que a gente precisa dar um suporte, um apoio a essa família também. Né? Porque não é só botar a criança lá dentro da escola, da sala de aula, e dizer assim, ela vai aprender assim, assim, assim. Mas o pai precisa estar em casa entendendo o que está acontecendo. E aí a gente precisa ter esse olho. A escola precisa ter esse olho diferente, sabe? E quando a escola é menor, ela consegue. Ela consegue saber quem é a mãe de fulano, quem é a mãe de cicrano, né? Quem é a mãe do Joãozinho, quem é a mãe do Miguel, quem é a mãe do Vitor, quem é... Ela consegue, ela sabe, ela associa a mãe à criança, o pai à criança. Deixa eu só me corrigir um pouquinho assim, porque eu tô falando muito de mãe, 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 mãe. A gente tem pais maravilhosos, né? Mas infelizmente a realidade é que muitas famílias acabam se desfazendo quando se tem o diagnóstico. Sério? Sério. Não Sério. sabia, não. Porque é difícil você coordenar, digamos assim, vida, trabalho, família. Desafio grande, né? Muito, muito mesmo. Até porque muitas crianças
principalmente as que têm as dificuldades maiores, elas precisam de um acompanhamento durante um período muito longo. Então, tem mãe, tem pai que vai para terapia, um dia vai para TO, um dia vai para fono, um dia vai para físio, um dia vai para psicologia, um dia vai para psicopedagogia, aí outro dia está na aula de reforço. E então, assim, é uma dinâmica meio agoniada, digamos assim, né? Então, assim, nem todo mundo consegue segurar. E se a gente não dá esse apoio à família, fica mais difícil ainda. É verdade, tem todo um psicológico aí nessa história toda, né? Do Sim. contexto. E importante você falar disso, Aline, porque assim, muitas vezes a gente esquece que a escola e a família, eles precisam ser parceiros, né? Eles precisam ser parceiros porque o desafio é enorme. Gente, é o Davi perguntando aqui. É um desafio enorme. Como você falou, eu não sabia dessa realidade, você falou das famílias, mas a dedicação é gigantesca. Você abre mão da sua vida praticamente, de muita coisa que você ia fazer, você começa a ter que cuidar e olhar, porque ele é dependente seu. É dependente, literalmente, não é dependente só do financeiro, não. É dependente do fazer alguma coisa por ele, do levar, de trazer e marcar e caminhar muito mais do que uma criança normal. Realmente existe especificações que precisam ser observadas, que uma criança autista demanda, né? Existe uma rotina muito maior para que ela possa realmente estar se desenvolvendo como deve. É um desafio muito grande para a família e a escola precisa ter a família como parceiro nisso até para poder caminhar nesse trabalho, né? Não adianta a escola também, por mais que a escola até se adapte às necessidades da criança, né, Aline? Chegar em casa e se desfazer tudo. Até porque um autista é muito sensível a tudo que, todo o meio que ele vive, a todo o contexto que ele vive. Né? O Davi está perguntando aqui também se existem graus diferentes de autismo. Ela falou no começo, viu, Davi? Ela falou um monte de coisa, explicou um pouquinho para a gente, mas. E a gente vai agora falar exatamente sobre as terapias. Você acabou de falar que é um dia na fono, um dia na TO, um dia no psicólogo. E aí, quais são as terapias propriamente ditas que seriam adequadas? Se todas as crianças, aproveitando um pouquinho do gancho da pergunta do Davi, todas as crianças precisam para todas as terapias, respeitando a particularidade, a singularidade de cada uma. Fala para a gente, Aline. Pronto. O que é que acontece? A gente, enquanto terapeuta, a gente fala muito para os pais o seguinte: não bombardeie seus filhos. Não bombardeie seus filhos com muita. Eu falei, Camille, do canal. Alô, sim. Chegou Eu atrasada. depois a gente coloca o endereço. Sim. Depois a gente coloca o endereço. A gente fala muito para as famílias não bombardear as crianças. Por quê? Porque é muito bom estar fazendo as terapias, mas elas precisam fazer as terapias que são necessárias naquele momento, né? Nem toda criança autista ela vai precisar de fono, de físio, de TO e de psicologia. Nem toda criança autista ela vai precisar estar em todos os acompanhamentos todos os dias, né? Tem algumas crianças que vão precisar realmente de ter um acompanhamento mais dedicado com todas elas. E aí a gente precisa ter, por conta da avaliação, por isso aquela avaliação que eu te falei que é necessária com os profissionais. Porque esses profissionais vão saber se aquela criança tem a A necessidade. equipe multidisciplinar, né? A equipe multidisciplinar. Por exemplo, chega uma criança para mim, para eu avaliar, já aconteceu várias vezes isso, né? Chega uma criança para mim, para eu avaliar a solicitação de um neuropediatra ou do pediatra, para ver se ela está realmente dentro do espectro ou se ela precisa ser acompanhada por um terapeuta ocupacional. Eu faço uma avaliação. Minha avaliação não é só um dia, até porque você não consegue ver a criança só no dia, principalmente quando a criança é muito pequena. Por quê? Porque a criança ela precisa vincular para ela poder te mostrar o que ela faz. Verdade. Tem Tem que ter algumas. essa Tem. confiança, você tem que cativar. Tem algumas crianças que de cara você ganha. Tem algumas crianças que não. Tem algumas crianças que vão levar mais tempo para deixar você tocar nela, né?
E nós, TOs, a gente precisa dessa avaliação sensorial, a gente precisa dessa avaliação cognitiva, e por muitas vezes eu preciso tocar na criança. E se a criança não confia em mim, ela não vai me deixar chegar perto, né? E a Então autista já tem essa dificuldade, né, Aline? De tem. tocar para eles é algo. Para alguns, não são todos. Não, Não são todos. eu Não são, pensava que era um meio que regra. não são todos. Na verdade, essa questão que é da desmodulação sensorial, ela vai ser um desregramento para mais ou para menos, ou de jeito nenhum. Tem pessoas que não estão dentro do espectro que têm desmodulação sensorial. Eu sou uma. Olha, Então, assim, então a gente precisa fazer essas avaliações. Se eu faço a avaliação da minha criança e vejo que ela, dentro da idade dela, daquele padrãozinho do desenvolvimento que a gente falou no início, ela está conseguindo realizar aquelas atividades que eu propus, ela não precisa de TO. Então, para que eu vou fazer a mãe ficar em mais uma terapia, se desgastando no corre-corre, só para dizer que ela está fazendo terapia ocupacional? Não faz sentido. Então, a gente precisa, sim, fazer uma avaliação bem feita para a gente poder dizer qual é a terapia que aquela criança vai precisar ficar. Tem algumas crianças autistas que a gente brinca muito quando a gente está atendendo, que a minha física, que é a Ju, né? Que eu falo com ela, ela diz assim, eu quase não tenho autista, não sei o quê, não sei o quê, porque as pessoas acham que a fisioterapia ela não atende autista, né? E, na verdade, atende. Eu tenho algumas crianças que têm uma dificuldade, aquela pontinha de pé, que a criança fica na ponta. Fica andando. Exatamente. Às vezes é uma questão sensorial, mas às vezes não é. E aí eu preciso que a físio avalie para ela poder me dizer, né? Se é só o meu sensorial ou se tem algo a mais. E aí, no momento que ela faz essa avaliação e ela diz que tem algo a mais, manda para a físio. Para poder fazer esse acompanhamento direitinho, né? A Arismene está dizendo que a avaliação é muito importante. É o principal, né? Se a gente não faz uma avaliação legal, a gente não consegue dizer o que é que aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto precisa. Porque a gente fala muito de criança, né? A criança autista, criança autista, mas a gente tem muito adulto autista. Sério? Sim. Que não foi diagnosticado tempestivamente. Diagnosticado. Ou que foi diagnosticado e que não fez acompanhamento. Poxa. E aí tem várias questões que acabam, como você falou, indo lá para frente. Né? Empurrando, né? Exatamente, exatamente. Eu na casa, Jamile, eu atendia, meu último período da Casa da Esperança, um pouco antes de eu sair, eu atendia adolescentes e adultos autistas. Só que eu atendia os que são bem legais. Porque foram as crianças que não tiveram a estimulação precoce. Né? Eles são adultos hoje, mas na época que eles eram crianças, não tinham esse olhar, que deveriam ter sido tratados. Exatamente. Então, são adultos que não têm independência para ir no banheiro, não têm independência para trocar uma roupa, não têm independência para se alimentar sozinho, né? Então, que são as dificuldades que a gente para e diz assim, não, isso aí todo mundo faz. Mas são dificuldades que eles, por conta de não terem sido estimulados da forma correta, hoje eles não fazem. Mas a gente, na época que eu estava lá, eu lembro, faz algum tempo que eu não vou lá, mas na época que eu estava lá, a gente estava conseguindo desenvolver um trabalho muito legal. A gente tinha um menino lá que ele não falava, né? Ele não falava nada. E ele tinha essa dificuldade. Todo dia, quando ele chegava, na porta da sala, ele fazia xixi. Na porta da sala. Todo dia. Todo dia. Ele ia de transporte, né? E a gente começou a marcar os horários, que é um treino, que é o treino do xixi, que a gente chama, marcar os horários para poder levá-lo ao banheiro, E aí teve um dia, que acho que foi o dia que eu e a minha equipe da sala, a gente ficou mais emocionado, porque ele ia, encostava na gente e ia para o banheiro. Ele vinha, encostava na gente e ia para o banheiro. E a gente não estava entendendo.
Então ele vinha, encostava na gente e ia para o banheiro. E ele tinha muito movimento estereotipado, então ele passava a mão no rosto, passava a mão no peito. E a gente achou que ele estava querendo brincar, fazer algum tipo desse... alguma coisa assim. Aí que ele parou atrás de mim e fez xixi. Eita. No meio da sala. Aí eu... Meu Deus. Ele estava indo para ir no banheiro. Ele batia em mim, ia para o banheiro para dizer que ele queria ir no banheiro, porque a gente estava fazendo esse trabalho com ele. Olha Então só. a gente ficou super emocionado, porque é um adulto, ele já é adulto, e mesmo assim a gente estava conseguindo fazer esse trabalho. De formiguinha? É, mas a gente conseguia. E aí é muito bom quando você tem esses retornos. E você vê o resultado, né? A diferença que isso faz na vida deles, gente. É muito grande essa diferença. E como é importante realmente. Quanto mais cedo poder diagnosticar. Quem foi que falou aqui que era muito importante? A avaliação? Essa, a Arismênia, né? A Ela é TO. Arismênia falou. Ela é TO. Pronto. Realmente é muito importante a avaliação e dessa equipe multidisciplinar. Eu acho que às vezes alguns pais, por preconceito, por desinformação, por não querer aquela quebra de sonho, como você falou durante a nossa live, acabam não levando os filhos para poder realmente ter um diagnóstico devido e acabam tirando essa possibilidade desse tratamento, porque muita coisa pode ser mitigada. Eles podem fazer muitas atividades normais, como pessoas normais, se forem tratadas devidamente. E é importante o quanto antes, por quê? Porque quando criança, gente, várias coisas são trabalhadas em nós, seres humanos, né? A leitura, a escrita, cursiva, de forma. Isso tudo é na infância. Quando a gente consegue fazer um bom trabalho na infância, e aí, tanto crianças especiais como crianças normais. Você vê muito o impacto de uma vida adulta, de uma adolescência, do que foi trabalhado lá atrás, gente. É impressionante. Se você consegue trabalhar a autoconfiança, a segurança, o desenvolvimento, você vai ver pessoas mais entre aspas, equilibradas, pessoas mais eu não vou dizer normais, porque cada um tem o seu Centrado. normal, Não é mais normal, é centradas, pessoas uma mais. pessoa típica. Exatamente, né? Então, você consegue ver isso se isso for trabalhado lá atrás. E não seria diferente exatamente com as crianças que têm transtornos, né? Inclusive o autismo. E isso é importante. A equipe multidisciplinar é fundamental. E como a Aline colocou muito certeiramente, não é que precisa fazer todas as terapias. Não, porque realmente não dá, tem horas que não dá. Mas respeitar o tempo de cada criança para fazer o que é preciso ser feito naquele momento. Porque muitas vezes a gente pensa, não, vou colocar em tudinho, ou porque o plano de saúde dá direito, ou porque eu consegui, ou porque. Não, para poder melhorar. Não, não é assim, não adianta, não é qualquer coisa para poder. Não, não. Cada coisa no seu devido tempo, você consegue potencializar o resultado. E é isso que a gente precisa ter em mente. Em tudo que a gente faz, gente. Quando a gente foca no que é preciso, a gente consegue melhor resultado, consegue fazer melhor e consegue melhor resultado. E, consequentemente, no caso do autismo, você vai conseguir diminuir esse transtorno, os impactos do transtorno no desenvolvimento da criança, na adolescência e na vida adulta. E é isso que a gente pretende. Então, Aline, acho que a gente já falou um pouquinho de cada coisa. Lógico que é um universo enorme É um para ser assunto que explorado, infinito e vai. além, né? Além de ser gostoso de poder falar e poder ajudar e contribuir. Mas eu queria saber de ti, eu acho que falaram mais algumas coisas Tem aqui. 3 perguntas. Deixa eu responder só as 3 Tu perguntas que conseguiu eu consegui acompanhar? ler. Algumas, só Pronto. 3. Por Uma favor, foi melhor que sobre o eu. Messi, né? Acho que foi o Rui que perguntou. Ui, Porque sim. que tem algumas pessoas que falam que o Messi é autista, tem um grau de autismo. Nunca foi confirmado isso, na verdade, mas se tem realmente esse relato, né, de que tem algumas personalidades hoje em dia que acham que estavam dentro do espectro, ou para mais ou para menos. E aí, essas pessoas, e aí eu entro na da Érica, tá? Essas pessoas são consideradas Asperger, né? Que é como se fosse um autista de alta funcionalidade.
aquelas pessoas que passam despercebidas que são autistas. Só quando você começa a conversar muitas vezes, quando você começa a interagir muitas vezes, é que você começa a perceber que tem uma dificuldade. Porque hoje, é assim, o que é que acontece? Dos grandes booms para você ver se uma pessoa é autista ou não, é a forma com que ela se comunica socialmente. Porque um autista, ele pode falar, ele pode trocar uma conversa, mas um diálogo. Mas a forma com que ele faz é que vai mostrar. Por exemplo, nós duas estamos num diálogo, né? Na verdade, a gente está num triálogo, num debate, em várias coisas. Tá num papo muito legal. Vai. Pronto. Mas a gente está trocando. Sim. Quando você começa a falar, eu fico mais caladinha, mais quietinha. Às vezes eu falo, mas eu dou o teu tempo. Quando eu começo a falar, você fica mais calada, dá o meu tempo. Um autista que tem, normalmente o Asperger faz muito isso, ele não tem essa capacidade de entender a hora que ele tem que parar ou a hora que ele tem que começar. Porque a dificuldade de comunicação social dele é que vai demonstrar o autismo dele, né? Muitos Asperger, eles conseguem ser muito bons em algumas coisas, tipo matemática, desenho, química. Eles têm uma preferência por alguma coisa. Em algumas coisas. Né? Exatamente, exatamente. E em outras eles têm uma dificuldade muito grande, né? Tem muitos meninos, a maior parte dos autistas são meninos, né? É de 4 para 1. E tem muitos que têm dificuldades, principalmente nessa troca. E os Asperger, eles são, como a Erika falou, que adora atender. Eles são muito bons de atender, porque você consegue manter um momento mais fluido, né? Porque você consegue perceber as potencialidades. Mais, né? Desenvolve mais. Você consegue ver as potencialidades mais afloradas, né? E as crianças que às vezes têm uma dificuldade maior, o terapeuta acaba se frustrando mais, porque não consegue ter um retorno tão rápido, né? Entendi. Me perdi na última pergunta. É porque foi muita coisa junta. Foi verdade. Eu também não consegui acompanhar. A gente perdoa a gente aí. Perdoa, porque é muita coisa. Acho que foi a Vavá, tá aqui. Muitas vezes as crianças não passam pela estimulação precoce porque os pais não querem aceitar o diagnóstico. Isso é verdade. Infelizmente. Isso é verdade. E aí é o que a gente estava falando sobre o filho ideal. Né? É muito difícil para uma família receber um diagnóstico de autismo. Na verdade, receber qualquer diagnóstico, gente. Você virar para uma mãe e dizer assim, seu filho tem dificuldades e ele vai ser taxado, rotulado de tal transtorno. Seja ele qual for, seja um transtorno mental, seja um transtorno de desenvolvimento, seja muda qual tudo, for, né? Muda tudo. Na cabeça da pessoa, na vida, muda e tudo. no coração. Eu acho que o mais importante não é só a cabeça, é a questão do coração, né? Porque assim, vou dizer por mim, tá? Meu filho, ele não está dentro do espectro. Ele convive muito bem com as diferenças, porque, enfim, o pobre velho, desde que ele se entende por gente, que ele passeia comigo em todos os locais que eu atendo. Então, para ele é muito natural. Tá perto de autista, é muito natural ele conviver com crianças que têm dificuldades, pessoas que estão em cadeiras de roda, amputados, qualquer tipo de dificuldade. Então, para ele é muito natural. Mas, quando a gente percebe uma diferença, ele se chateia. Ele já tomou dor de amigo dele. Ele tinha um grande amigo que estava diagnosticado com TDAH. E ele saiu para defender, porque não achava justo ele ser tratado diferente. Então, assim, imagina uma mãe que recebe um diagnóstico dizendo que aquela criança vai ter dificuldade pro resto da vida. Com certeza. Então, muitas vezes não fazem um acompanhamento porque não conseguiram ainda absorver essa informação. É verdade. Aline, infelizmente está chegando o nosso tempo, né? Na verdade, nosso time.
E eu queria que você pudesse fazer as considerações finais e, sobretudo, que você deixasse seu recado, o seu conselho, diante de tudo isso que a gente conversou aqui, diante da sua vasta experiência. Qual seria o conselho da Aline para os pais, para que tem pessoas que têm autistas próximos? Qual seria o conselho da Aline? E deixa também aí o canal do YouTube, eu acho que é mais fácil depois a gente postar, eu acho que fica mais É, tranquilo, até porque o tempo está corrido. é. Jamile, eu acho que eu vou falar aqui o que eu falo quando eu estou dando aula, o que eu falo quando eu estou atendendo, o que eu falo quando eu preciso conversar com algum pai, com alguma mãe ou com algum familiar, porque não é só pai, não é só mãe que leva para o acompanhamento, né? O mais importante é a gente lembrar que aquela criança que foi diagnosticada com autismo, ela é uma criança, né? Então, ela precisa ser tratada também como criança. É preciso os acompanhamentos? Porque vai desenvolver, vai potencializar, vai poder dar uma chance para aquela criança desenvolver algo que às vezes você acha que ela não vai desenvolver. Mas você precisa lembrar que ela é uma criança e que ela precisa de carinho, ela precisa de amor, ela precisa do abraço, ela precisa do olho no olho, ela precisa daquele momento de sentar no chão. Eu tô toda arrepiada. Desculpa, Imagino, porque assim, eu é amo de muito paixão falar forte. sobre isso. E assim, eu acho que quando a gente começa a olhar diferente, quando a gente começa a vivenciar e dar oportunidade, respeito, exatamente. É minha Quando a mãe. gente começa, com certeza, quando a gente começa, essa palavra ela faz parte da minha vida para tudo. Porque a partir do momento que você tem respeito, como a sua mãe colocou, com qualquer pessoa, o teu olho muda. O Verdade. teu jeito muda, né? Você para de fazer bobagens, pensar bobagens, falar bobagens e começa a agir de uma forma diferente. Então, eu acho que o meu conselho, que na verdade nem é conselho, é que as pessoas comecem a olhar para as dificuldades de uma forma diferente. Independente de ser autismo, independente de estar dentro do espectro, ou ser TDAH, ou ter um transtorno mental, que a gente sabe que nossa população está hoje muito sofrida mentalmente, né? Então, Está muito independente disso, polarizada. tá. A gente consiga dar possibilidade de afeto, né? E quando a gente dá possibilidade de afeto para essas pessoas, a gente consegue fazer um mundo melhor. E E a Érica fechou aí muito bem, Aline. Só desculpa te interrompendo. Respeito às diferenças. Gente, eu acho que isso é o que exatamente. está mais faltando, acho que no Brasil e no mundo hoje em dia, né? Respeitar as diferenças e saber que cada um é especial do seu jeitinho. Né? Isso está faltando muito na nossa Até cidade. porque, Jamile, você é diferente de mim. Sim. Eu sou E, diferente e da graças a Érica. Deus, amiga, porque cada um se completa na conversa e tudo isso. Não é? É fundamental. Mas se fosse todo mundo igual, que coisa chata. Deus me livre. Deus me Não, livre. eu E digo a gente tem muito, que. eu digo muito que a gente precisa ter um momento com alguma criança com algum tipo de dificuldade. E na hora que a gente tem essa possibilidade, a gente muda. Com A gente certeza. muda mesmo. A gente vê que a gente reclama de tanta coisa, né, amiga? E às vezes é tão pequenininha a nossa dificuldade, às vezes são gigantes para nós, é verdade. Mas, gente, tem gente com tantos problemas tão grandes, tão maiores e tão Com certeza. reais, que a gente às vezes não tem nem noção disso. E esquece até de agradecer a Deus todos os privilégios que nós temos, a começar pela própria saúde, né, amiga? Então, É assim, verdade. eu queria realmente lhe agradecer, Aline. Foi fantástica, adorei, adorei. Gente, que honra, que prazer te receber. Muito obrigada de coração. Que Deus Muito possa lhe obrigada. abençoar e lhe retribuir. Obrigada por todo mundo que pôde Amém. estar acompanhando a gente, que pôde estar conhecendo, trocando conhecimento, perguntas. Vou tentar deixar salva a live, depois vou tentar passar para a Aline também. E muito obrigada. O tempo é contado, mas eu tenho certeza que foi muito especial para quem pôde participar um pouquinho, para quem pôde ouvir, para quem pôde aprender com a Aline hoje. Foi incrível e assim que nós possamos realmente fazer a diferença, respeitando as diferenças, aonde quer que a gente vá. Gente, isso é o segredo
de dias melhores para as nossas vidas, seja dentro de casa, seja fora de casa, seja no trabalho, seja na faculdade, que nós possamos aprender a respeitar as diferenças. Muito obrigada, beijo Obrigada. no coração, Deus abençoe a todo mundo. Vamos A gente fica fazer uma fotinha? Vai, que vai acabar. Para um pouquinho, vai. Oi? Pronto, deu certo. Pronto.